Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira live. Nasceu da parceria da Baiga com o Universo Delas Podcast. Hoje, além de reunir essas mulheres poderosíssimas para falar sobre empreendedorismo no feminino e sustentabilidade, a gente também vai estar gravando o nosso primeiro episódio da terceira temporada do Universo Delas. Então, fiquem com a gente, que agora eu vou chamar ela, que vocês devem estar morrendo de saudade, né, gente? Da nossa marinheira dos Sete Mares, Cici Egerland. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Cici Egerland, como a Nanda Portela disse. Eu sou uma das vozes por trás do Universo Delas Podcast, que é um podcast que, para quem não conhece, né, para todos os seguidores da Baiga que não conhecem a gente ainda, é um podcast sobre os mais diversos temas sobre o universo feminino. E agora a gente com essa parceria maravilhosa com a Baiga Magazine. Então vamos chamar ela, a fundadora maravilhosa, nossa parceira, Irina. Olá, boa tarde. Muito obrigada por esta parceria, por esta troca e partilha de conhecimento. Eu sou a Irina Alves, para quem não me conhece, não costumo dar muita cara pela revista. Sou a fundadora da revista Baiga, uma revista com uma voz mais saudável, mais alternativa, em busca de sustentabilidade em termos sociais e em termos ambientais. Basicamente, a revista Baiga significa isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Ai, que linda! Então, para a gente já começar o bate-papo, a gente vai apresentar para vocês as nossas convidadas. Vamos começar com ela, que é fundadora de uma coisa maravilhosa, só pelo nome, ó, Alquimia dos Sabores. Mônica Correia, tudo bem, Mônica? Desculpa, Joé. Acho que problemas técnicos, gente, é normal, assim, live, né? Vocês sabem já como funciona. Tá tudo certo. Calma, Mônica. Tá chegando, tá chegando. Não há problema. Então, enquanto a Mônica resolve a questão do microfone dela, eu vou chamar a nossa outra convidada maravilhosa, Uli Miranda. Uli, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, da sua trajetória, como você chegou até aqui. Olá, muito boa tarde, boa noite para todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de todos vocês, né? É a minha primeira vez que eu estou participando. E gostaria de agradecer também a Irina Alves por essa oportunidade de sempre passar essa mensagem do bem e tentar conscientizarmos as pessoas que é importante a gente ter consciência sobre a nossa postura e forma de estar na vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não consigo explicar assim. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de cantar, gosto muito de desenhar, gosto muito de ficar com as minhas filhas. Então, eu vou tentando criar, nesse período da minha vida, ao longo, né? Eu fui tentando criar formas de que o meu trabalho pudesse também um pouquinho se encaixar naquilo que eu gosto de fazendo. E aí eu fui construindo, assim, nesse momento eu tenho um espaço que é de comida vegetariana e também nesse momento eu faço ilustrações, assim, um projeto bem legal também. E não tem muito o que dizer, senão eu sou uma pessoa normal, né? Que adoro a vida, adoro conhecer, adoro aprender e tento sempre melhorar com as minhas atitudes e tentar ser um ser melhor. Obrigada, Uli. Muito bom conhecer vocês um pouquinho mais a fundo. Será que a Mônica conseguiu voltar agora? Que a gente quer ouvir dela também. Olá. Olá, Mônica. É um prazer enorme estar aqui convosco. Agradeço muito pelo convite. Eu sou a Mônica, da Alquimia dos Sabores. A Alquimia dos Sabores surgiu em 2017. Eu sou educadora de infância
há 20 anos, mas entretanto, a partir de 2017, eu sempre tive uma paixão por plantas, por chás e por todas essas plantas medicinais. Eu sempre gostei muito de abelhas e de apicultura e de mel. Então resolvi fazer uma coisa que eu gostava muito, juntamente trabalhando na área da educação, mas resolvi criar esta minha empresa e a partir daí servir a comunidade um bocadinho, permitindo-nos um bem-estar através de todos os benefícios que a natureza nos transmite. Sou uma pessoa que gosto de praia, gosto muito também de criar coisas, gosto de costurar, gosto de ler, e pronto, sou. Ai, que linda! Adoro a criatividade da mulherada. Sim, já começamos aí só no arraso, né? Mônica, Uli, Irina nem precisa falar, maravilhosa. Então, gente, para resumir um pouquinho aí do que vai acontecer hoje para vocês, o empreendedorismo feminino, além de provocar mudanças no mercado de trabalho através da inovação e da diversidade, também tem contribuído muito para o empoderamento e para a reinvenção das mulheres, abrindo caminhos não apenas para que nós sejamos líderes em grandes empresas e sejamos frente de vários projetos, mas também para que nós possamos construir a nossa própria trajetória profissional e pessoal. Essa é uma vertente muito forte entre as mulheres empreendedoras e a visão sustentável ela anda junto com o empreendedorismo feminino em vários setores e isso traz muita novidade dentro de todos os negócios. Principalmente hoje em dia a gente consegue ver aí que as mulheres se reinventam dentro de áreas como artesanato, moda, culinária, criação de produtos naturais como a Mônica, né, Cici? Com certeza, Nanda. Então, a ideia dessa junção, né, da Baiga, que traz a sustentabilidade e o universo delas, que fala sobre as mulheres de uma maneira bem geral ali, foi trazer mesmo a sustentabilidade e como a mulher contribui para a sustentabilidade, né? Então, como disse a Nanda, a mulher empreendedora acaba fortalecendo os 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social. Porque a mulher empreendedora, ela não cria apenas o próprio negócio. Ela se empodera, ela traz visibilidade para outras mulheres, ela traz respeito, ela luta por igualdade de gênero, ela incentiva outras mulheres a criarem, né? Que era o que a gente estava falando aqui, sobre criação, sobre ser criativo, e até sobre os próprios meios de subsistência, né? Mas vamos começar o bate-papo, então, que a gente adora, né? A papear. Então, eu gostaria de saber, Irina, da onde surgiu o seu desejo de falar sobre a moda sustentável? A nível pessoal, no meu passado profissional, eu estou ligada ao universo da moda há 20 anos já. E, de facto, o meu percurso profissional, no passado trabalhei numa revista de moda em Angola e anteriormente participei também a nível de... fui head booker de uma agência de moda, ensinei manequins a desfilar, percebi os problemas alimentares dos jovens, percebi, eu própria também passei por esse processo, no passado trabalhei e fiz alguns trabalhos publicitários e havia de certa forma alguma discriminação e rigidez a nível de medidas. Imaginem, há 20 anos atrás, agora já se fala de outras coisas, há 20 anos atrás não se falava, muito menos de moda sustentável. Eu, por exemplo, nasci em Angola e estudei em Portugal e retornei a Angola para trabalhar, mas quando era jovem fazia publicidades para Portugal, não tinha mercado porque tenho mistura de raças e não era aceite no mercado português. Em certas publicidades, pronto, há o estereotipo e há características específicas para vários mercados, não é?
Em Angola também não, então eu não era carne nem peixe, então cresci com essas dúvidas e com questionamentos a nível de padrões de beleza. Portanto, desde 2018, 17, terminei a minha participação e o meu projeto na revista angolana e decidi fazer um detox a nível de limpeza de conhecimentos e procurar novas formas, novas respostas enquanto profissional, e questionei vários setores. Então, perante essas questões todas que se colocaram a mim enquanto profissional, enquanto ser humano, comecei a alinhar uma voz, e visto que tinha o know-how e a experiência de revista de muitos anos, acabei por investir, dei muitos anos a outras marcas, outras empresas, e pensei, alto lá, o poder está em mim, descobri o meu poder enquanto profissional, enquanto mulher, eu sou capaz, portanto vou investir em mim, num projeto que tenha a minha voz, que tenha os valores que eu acredito, que eu estou a descobrir, que estou a aprender, nomeadamente esses valores de sustentabilidade, por exemplo, questionamento de quem faz as nossas roupas. Há movimentos sociais e online, do qual a revista Baiga faz parte, que questionam quem está por trás das roupas, questionam o impacto ambiental do fast fashion e das marcas ditas baratas. Daí que neste momento a revista Baiga está mais madura, desde 2018. Eu, enquanto pessoa e profissional, também fui amadurecendo, transformando, recuando e inovando o produto, e agora, de facto, percebo que sem parcerias não podemos fazer o impacto das nossas ações. Enquanto indivíduos singulares fazem toda a diferença, não é? Na sociedade. Mas com parcerias que têm a mesma visão que nós, em vários setores, podemos contribuir de outra forma, não é? Portanto, com certeza. Essa é a grande valia de estar aqui convosco, e depois assim, acabamos por estar alinhadas, como disseste, por exemplo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ditados pela ONU no passado, por exemplo, a igualdade de género. O Universo Delas e a Revista Baiga e outras marcas estão alinhados, como estão alinhados com voluntariado e com ações sociais que marcas muitas vezes contribuem, alinhados com a erradicação da pobreza extrema e por aí vai. Isto é um mundo de todos os dias estamos aqui a descobrir mais e a contribuir mais, não é? Sim, com a Baiga você acabou ressignificando tudo que você viveu na moda, né? E transformou isso na sustentabilidade, né? Como a gente disse, social e, né, econômica ali e tudo mais. E acessível, né? Tornou isso acessível, E falando sobre isso, né? Como a Irina falou, a questão de se colocar no mercado de trabalho e as dificuldades, né? As mulheres encontram relacionadas ao gênero. Uli, você tem um negócio de comida, né? E como que é para você? Como que está sendo esse processo de inserção na área do empreendedorismo? Você já empreende faz tempo? Começou agora? Como que é? Está sendo um super desafio, porque quando a gente teve essa ideia de abrir o espaço, foi em janeiro do ano passado, aí as obras ficaram prontas. Em março, abril, maio, junho, quando a gente ia abrir, fechou tudo. Então, foi um período bem complicado e bem difícil. E eu, aqui na zona, né, na cidade onde eu moro, é um espaço pequeno. E por mais vontade que eu tivesse de, né, tá tudo pronto, vamos trabalhar, eu tive ali um pouco de dificuldade, mas eu cheguei a fazer marmitas para fora, mesmo no restaurante, indo entregar. E nunca desisti do Floresta, porque eu sempre acreditei, eu gosto muito da alimentação saudável, eu acredito muito no poder, igual ali, né, da nossa convidada também, no poder de tudo que vem da natureza.
E acredito nessa ideia e nesse projeto. E engraçado que passado assim um ano, que hoje em dia já tem assim, uns 3 meses que voltamos a estar um pouquinho mais sólidos, ver a aceitação das pessoas que nunca provaram esse tipo de comida, e é uma coisa que eu reluto também por causa da cultura, da comida tradicional portuguesa, e chegar assim com uma ideia nova no bairro tradicional, ser mulher, ser brasileira. Então é um pouco complicado assim, as pessoas chegam pedindo uma tosta de queijo e fiambre, que é de queijo e presunto. Aí você fala, não tem, não pode ser de abacate, hummus. Então, assim, você tem que ficar ali tentando lutar por uma identidade, por uma coisa, né? Então, é diariamente. Então, são essas dificuldades que eu acho que eu fui encontrando, mas também a partir do momento que as pessoas têm abertura para poder, né, a conhecer algo novo, até mesmo nos sabores, experimentar, acho que as opiniões, elas podem ser mudadas. Depende da Sim, gente também. sim, isso você está usando de coisas extremamente naturais, você está tentando inserir um novo paladar aí também, né? Uma nova proposta. E falando já de sabores, né? A Mônica, que sabe muito de sabores, Mônica, como que é essa questão do empreendedorismo para a alquimia dos sabores? Olha. Esta questão de ser empreendedora, principalmente em Angola, porque eu iniciei em Angola, em 2017, eu senti muita dificuldade na parte burocrática, na parte da legalização da empresa. Foi muita coisa que teve que se correr atrás, inclusive o nome que eu tinha de início era o nome que na altura dificultavam, diziam que já existiam empresas com aquele nome, portanto, ao início eu senti muito essa dificuldade, mas não pela questão do género, uma questão em geral. Agora sei que as coisas estão mais facilitadas, mas como eu iniciei em 2017, esta foi uma grande dificuldade que eu senti. Eu sempre tentei passar um bocadinho, ou seja, num oceano de muitos tubarões e peixes maiores, eu iniciando seria considerada como o peixe Nemo, e então sempre tentei passar um bocadinho despercebida e fui andando na minha caminhada e atingindo os meus patamares. Portanto, eu não tenho sentido na área da minha alquimia dos sabores, não tenho sentido assim, grandes dificuldades de empreendedorismo por ser mulher. Não, de todo. Senti dificuldades gerais que tanto sendo homem ou mulher iriam sentir em Angola em 2017, que era relacionado com a parte da legalização e com a questão das embalagens, mas que agora penso que há algumas são ultrapassadas dessas situações, mas como mulher não tenho estado a sentir dificuldades eu tenho conseguido exprimir e fazer aquilo que pretendo aqui na minha alquimia dos sabores. A nível de empreendedorismo feminino, sim. Que linda. Para mim é ótimo. Sei que não acontece, sei, de todo, não é uma realidade cor-de-rosa só para mim, eu sei que há outras realidades que não são assim tão fáceis, mas até o momento eu não tenho sentido essa dificuldade. O facto de eu ser mulher, também pela questão de que, por vezes, tu podes ter aquela sensação de que então tem que pedir por seres mulher, mas eu não penso e avanço. Talvez por causa disso eu também não me deixe intimidar tanto, porque há muitas situações que nós somos limitadas pelo facto de ser mulher, ainda. Sim, isso sim. E Sim. em Angola principalmente porque, eu sei que podemos sair todos em cima, mas Angola é um país extremamente, em que maioritariamente é homem, portanto as mulheres têm que para se firmarem, têm que lutar muito. Eu vou aproveitar e já vou fazer outra pergunta para você, Mônica. Já que a gente está falando, né, que de repente você teve né, não uma facilidade, mas conseguiu que as coisas não fossem tão pesadas, né, por ser mulher. Como você acha que conseguiria ali fazer uma diferenciação? Como que foi para você fazer uma diferenciação perante os concorrentes? E como foi possível tornar viável a sustentabilidade na alquimia dos sabores?
Eu acho que partiu muito da questão da forma como tu encaras o público, o teu público-alvo. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com os meus clientes. A minha empresa sendo uma empresa pequenininha, uma empresa familiar, mais para o artesanal, nós quando participávamos em eventos de feiras artesanais, eu gostava muito de conversar com as pessoas e muitas das minhas infusões ou muitos dos meus produtos surgiram de acordo às necessidades dos clientes que vinham conversar comigo. Tanto que muitas das vezes as pessoas diziam que em Luanda não era o mel do Alquimia, não era cobrado a maior parte das vezes por ser o mel do Chico. Era engraçado que uma amiga minha dizia, mas não é pelo mel do Chico, é o mel da Mónica. É quase que podes pôr o rótulo do mel da Mónica. Portanto, é a empatia e a conexão que tu crias com os teus clientes que eu acho que faz com que a tua marca seja uma marca diferente, um bocadinho mais individualizada, mais personalizada. Eu acho que todas as marcas que têm uma forma mais personalizada com o seu público-alvo, eu acho que as metas são diferentes e as conquistas são muito maiores. Eu, pelo menos, vejo isso para mim. Apesar de eu ser um Nemo, lá está, no meio de um oceano cheio de... Acho que você não é mais o Nemo, hein? Acho que você já é um tubarão. Isso que eu ia dizer, mesmo já passando para o escalão de tubarão, eu acho que o atendimento personalizado é muito importante e a empatia faz parte, por isso mesmo é que a empatia faz parte de um dos valores da alquimia. A forma como eu tenho que estar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de chegar até às pessoas e isto eu acho que faz muita diferença na alquimia. Eu estando aqui em Portugal neste momento, eu continuo a estabelecer essa conexão com as minhas clientes. Eu continuo daqui para Luanda a transmitir os conhecimentos e chego até às clientes que precisam de chegar até mim. Eu acho que isso é muito importante. É a conexão que nós temos com o nosso público. Sim. E Irina, essa parte de tornar viável a sustentabilidade dentro da moda, como que você consegue inserir isso para o público que acompanha a Baiga? De que forma você acha que você está conseguindo criar essa comunidade? Porque, de uma certa forma, você tem consciência disso, você está criando uma comunidade aí bem grande de conscientização de sustentável, né? E como que é isso para você? De facto, é muito importante. A comunidade a nível de Angola é um pouco mais pequena que, comparando com a comunidade que nós temos a nível de Portugal, e a do Brasil é maior. É maior porquê? Porque as dimensões de quem consome e tem acesso, possivelmente, não é, à internet, acaba por impactar mais. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós divulgamos o trabalho de pessoas, estilistas, profissionais em diferentes áreas que se destacam a nível de práticas, a nível de moda, mas que contribuem também com a parte a nível do lucro, que revertem para associações, o tal contributo social. Por exemplo, a nível de materiais, coloca-se a questão de marcas, que as marcas mais sustentáveis são mais caras. Essa questão, dizer que a sustentabilidade é cara, por exemplo, não é? Depende do ponto de vista e depende da perspectiva, porque já a nível de jornalismo, na Baiga, já escrevemos sobre, por exemplo, um estilista angolano que se chama Luís de Gama. O que é que ele faz? Ele utiliza roupas antigas, segunda mão, e faz o upcycling, que é um termo estrangeiro, mas que usado na comunidade de moda sustentável, que transforma, adapta e dá uma nova vida às roupas. Esse tipo de procedimentos não são tão nocivos como criar peças novas, não é? Como criar coleções novas ou marcas que são sustentáveis no mercado, dizem-se sustentáveis, mas a sustentabilidade engloba tanta coisa, o custo de água, os litros de água que as marcas, há indicadores que gastam,
se são produzidos, as marcas produzem nos seus próprios países ou nas suas comunidades e dão a ganhar aos artesãos locais e mostram, dão visibilidade a esses artesãos locais, portanto isso é sustentável. Se produzirmos, uma marca produz uma marca, mas compra os materiais no Japão, finaliza em Portugal, de Portugal vai para Angola, eu não posso dizer que a minha marca é sustentável. Lá está, isto da sustentabilidade é preciso ter muito conhecimento, reflexão e questionar vários pontos. Há métricas, mesmo a nível de pessoas que estão a começar a estudar sobre o tema. Há boas escolas, há uma escola também no Brasil, que eu já fiz um curso online intensivo, que é o Moda Limpa, que é um movimento que passam fornecedores, quer dizer, como construir um negócio sustentável. Há bibliografia. Antes de, o que eu aconselho é, qualquer marca ou qualquer negócio, antes de iniciar, de se atirar para o mercado, que é muito bom e é preciso ter coragem, vamos embora, mas devemos estar alicerçados com os especialistas e com as pessoas que percebem de vários setores antes de lançar um negócio e perceber qual é a missão, o que é que vamos comunicar, porque há marcas que dizem que são sustentáveis e isso é pura publicidade enganosa, não é? Greenwashing, que a revista Baiga, enquanto revista, também já escreveu sobre estes temas todos. Nossa, é muita coisa, né? É um mundo aí de informações que fica... A gente não tem conhecimento, né? Porque não aparece o que está por trás aí, né? De tudo que é feito, né? Então é importante a gente reforçar sempre isso, né, Cici? Com certeza, era inclusive a minha próxima pergunta, que a Irina já respondeu aí. Eu ia perguntar mesmo quando a gente quer, sabe... Quando empreender, como fazer para ajudar a sustentabilidade, né? Como ser sustentável, como ser uma marca sustentável. Uli, falando do Floresta, né? Como que você ajuda e que dicas, de repente, você poderia dar para as empreendedoras que, de repente, querem deixar a marca mais sustentável? Nós agora, com o retorno e a reabertura do Floresta, como vocês acabaram de dizer, né, e falta conhecimento, e falta mesmo esse conhecimento para a gente poder dizer com sabedoria aquilo que falta. Mas eu acho que se cada um, nos mínimos atos de atitude, começar a mudar qualquer coisa em prol, seja daquilo que for, salvar um animal, proteger o ambiente, poupar a água, acho que isso tudo em si é um pensamento sustentável, né? E no Floresta, o que a nossa ideia? A nossa ideia é consumir 0 animais, tipo, né? Não é só vender comida vegetariana e ter um negócio no local porque não tem, não. A ideia é ser um restaurante que não precisamos, a ideia é mostrar que a gente consegue ter uma alimentação saudável sem precisar ser à base de animais. Isso qualquer pessoa consegue, é o mesmo desafio diário. E eu acho que isso é a principal ideia. No Floresta, a gente tenta também, por exemplo, a água. A gente poderia comercializá-la, como já foi feito no início, mas a gente pensa, poxa, cada garrafinha de água que a gente vende aqui, tudo bem que a gente ganha €1, mas de 10 em 10, de pack em pack, eu vejo aquilo tanto de garrafa de plástico, tudo bem que vai ser, né, reciclado, mas eu não estou contribuindo, eu estou pensando no lado ganancioso de ganhar. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma empresa que vendia água filtrada, né, tinha um projeto lindo com garrafinhas de vidro. Então, nesse momento, o Floresta, ele não vende, a gente preferiu perder esse lucro da água, da venda da água, mas é uma causa. Então, a gente não vende garrafinha de água. Eu quero uma água. Olha, aqui do lado você pode encontrar, mas se você quiser uma água, a gente pode te oferecer um copo com água fresco, filtrado. Então, são nesses pequenos gestos. A nível de, por exemplo, também dos produtos que a gente usa, a nossa matéria-prima, tento valorizar... como a gente fala muito, tentamos valorizar os produtores locais, comprando os frutos vermelhos, os cabazes de fruta. Eu, nesse momento, agora estou desenvolvendo um pequeno projeto que é a plantação de
biovegetais, que são as pequenas sementes de girassol, de trigo, e assim elas vão crescendo e a gente pode fazer diversas coisas com esses microvegetais. É uma forma sustentável também, porque a gente compra morangos e os morangos vêm em caixinhas de plástico. Aí, em vez de jogar o plástico fora, a gente coloca terra e coloca semente. E nasce o broto em 4 dias e é o mesmo broto que a gente utiliza nos nossos hambúrgueres, por exemplo. Então, é uma forma também de reutilizar, de produzir. São essas consciências que eu vou tentando adaptar. O meu conselho para as pessoas, não só para quem está abrindo, qualquer mulher, né, nessa área, é a gente ter a consciência, né, do nosso papel como ser humano, não só no nosso trabalho, como, tipo assim, qual é a mensagem que você passa, né, ao vender a sua camiseta sustentável, ao vender o seu chá, ao vender o seu hambúrguer vegetariano, porque, assim, a gente tem que tentar passar essa ideia, né, que temos que construir mentalidades saudáveis para a gente poder deixar para os nossos filhos fazer parte de uma história bonita, né? Eu acho que é isso a ideia. Verde, ser verde. É isso. Eu sinto muita falta, na verdade. Hoje em dia eu tenho muito mais contato com toda essa informação sobre a sustentabilidade. Sempre fui consumidora de roupa de segunda mão, mas de coisas naturais, plantas e ervas, como a Alquimia dos Sabores faz, né? A Mônica, eu só tinha acesso através das minhas tias, das minhas avós, que sempre tiveram esse costume de utilizar das ervas para fazer chá, para banhos, energizantes e tal. E essa parte da comida agora que eu tô tendo esse conhecimento, né? De como que isso pode ser também divertido, como que isso pode ser acessível até para as pessoas que não têm condição, por exemplo. Por exemplo, Muita gente, hoje, ou você sabe disso, a gente vem do Brasil, muita gente lá passa fome, né? Vive em situação de miséria, basicamente, porque a gente foi criado com uma cultura onde as pessoas acreditam que precisam ter carne na mesa todos os dias. Exatamente. E aí, como que a gente leva informação para essa pessoa? Como que a gente faz essa mudança de mentalidade, né? Eu acho que é integrando mesmo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, como você está fazendo, né? Você acabou de dar um exemplo agora, né, que a gente já é introduzido a ser selvagem. Eu tenho um exemplo disso que eu citei na biografia que a Irina fez, que foi, eu era pequena, minha avó era vegetariana, por causa da religião, e meu avô praticava caça. Então, eu lembro do meu avô vindo lá com os amigos ali, com os cachorros, um saco cheio de perdiz, tatu, tudo, e minha avó, ai, nesse dia eu vi que a bichinha ficava triste, mas e aí eu ficava sempre do lado dela, eu não gostava, aí eu já fui crescendo assim. Hoje em dia eu comia carne, como carne, tento evitar o máximo assim que eu posso, mas tem hora que parece que meu corpo vai desfalecer. Mas isso não é culpa minha, é culpa porque eu fui educada a comer esse tipo de proteína. Mas no dia a dia a gente tem que tentar ter essa mentalidade mesmo de tentar ser mais fiel possível àquilo que eu não consigo me sentir bem, ainda mais hoje em dia tem tantos documentários também a nível da alimentação, você liga hoje no Netflix, não precisa mais nada, você tem ali tudo que você precisa saber a nível de como são produzidos, a alta produção, a nível dos animais, o tanto que eles sofrem, tem associações da PETA, tem tanta coisa, igual você falou, a gente hoje em dia tem esse acesso, só que a introdução na realidade é isso que falta, essa que eu sinto a dificuldade de você separar o lixo, de você comprar a granel, entende? De você fazer a sua pasta de dente, o seu shampoo orgânico, essa é a dificuldade, porque tudo que é bom dá trabalho, as pessoas gostam mais do comodismo, assim, né? É mais fácil você tirar uma estante de um supermercado, é mais cheiroso, uma marca, Eusebio, whatever, do que você chegar ali e misturar, fazer o seu sabonete natural, um desodorante natural. É isso que eu falo, é mais difícil a gente introduzir isso, assim, por isso que ser sustentável, eu acho que vai ser a pauta de agora, já era e é a do futuro, porque a gente só tem esse planeta aqui, não tem outro para a gente ir, não. Com certeza. E falando da informação, né, que a Nanda falou, como que a gente leva a informação, né, para as pessoas que de repente não têm acesso, né? E a Mônica falou algo que ficou ali na minha cabeça sobre o contato que ela tem com os clientes, né? Como isso é o diferencial da marca dela. Então, eu queria saber, Mônica, como que você leva essa sustentabilidade para os seus clientes?
Nós começámos por ter, inicialmente as nossas embalagens eram de plástico, as embalagens dos chás, e mudámos, alterámos, deixámos de usar o plástico. E eu tento usar muito a página para transmitir informações que sejam muito úteis a nível de preservação do planeta, em relação ao consumismo, falar um bocadinho, alertar ainda mais para a importância das abelhas, para a questão da polinização, porque com esta questão do desaparecimento das espécies, cada vez mais por causa da forma como nós tratamos o planeta, daqui a muito pouco tempo nós não vamos conseguir sobreviver aqui. Não é? Porque depois é assim, depois está em jogo muitas coisas, porque, por exemplo, quando estamos, por exemplo, a falar de abelhas, poderíamos falar perfeitamente em mel biológico, em que não havia influência de pesticidas sobre as culturas, sobre as flores, sobre as plantas, de forma a que as abelhas pudessem ir buscar o pólen e que não houvesse qualquer tipo de contacto com herbicidas, com fungicidas, com pesticidas. Esta é a grande luta, só que depois há um envolvimento muito grande por trás que por vezes impede que as pessoas consigam cada vez mais ter hábitos de culturas, a nível da agricultura biológica, o que cada vez é mais saudável. Portanto, eu tento usar muito a alquimia dos sabores para chegar às comunidades. É como se fosse eu querer ser uma consumidora, dizer que não vamos consumir isto ou aquilo, mas cada vez mais tentar transmitir a importância das abelhas, um ser vivo tão pequenino, mas que tem tanta importância a nível de polinização para o nosso planeta Terra. E a nível das plantas, é criar os tais hábitos de forma a que não haja um consumismo alimentar. Isto foi uma das coisas que eu aprendi a reduzir quando fui para Angola há 10 anos atrás, foi o não poder ir ali e comer, ou seja, havia eu comecei muitas das coisas eu comecei a reduzir, porque lá não tinha. Havia alguns hábitos que eu lá deixei de praticar, porque lá não existiam, e então eu deixei de consumir aquela questão. Eu faço as minhas roupas, por exemplo, as minhas saias, as minhas calças de verão, eu faço as minhas roupas, as minhas bolsas, eu sei costurar, portanto, esse tipo de coisas, se eu não puder comprar, eu faço. É por aí. E é chegar à população, interiorizar-lhe e ajudar-lhes com estes conhecimentos e com estes hábitos, com toda esta informação que lhes ajudem a mudar os hábitos. E principalmente, eu sendo educadora, eu utilizo muito a questão do planeta, de conversar com eles sobre as espécies, sobre os animais. Eu este ano estou com uma sala de 4 anos. Eu falo sobre as abelhas, a importância. Agora estamos a trabalhar o ciclo das abelhas, como é que as abelhas produzem o mel e qual a importância das abelhas. Portanto, eu estou a plantar ali uma semente, eu sei que aquilo amanhã vai germinar. E é neste sentido, eu não posso desistir de aproveitar o facto de eu ser educadora de infância e estar com crianças todos os dias, de várias idades, e vou sempre plantando, semeando um bocadinho mais de uma semente em termos de preservação do ambiente, preservação da espécie, o cuidar dos animais, o cuidar de lidarmos uns com os outros, o amor, e tudo isto. Portanto, eu sou uma privilegiada nesse sentido. Portanto, é cada vez mais usar a alquimia para alertar, chegar até às comunidades. É nesse sentido. Ai, que coisa mais linda, gente. Quanto mais a gente escuta essas mulheres, a inspiração aqui hoje não falta, né? Se quiser aprender, é só repassar aí a live, porque vai ficar gravado, vocês vão ter acesso a essa informação, acesso a elas. E como a Mônica estava falando sobre essa questão do uso das coisas naturais e de fazer a própria roupa. Irina, como que anda hoje em dia, né, a questão dos artesãos locais, que ainda continuam produzindo para grandes marcas, mas não levam
não levavam créditos no final. Como que está a indústria da moda quando se fala de reconhecimento da comunidade, de quem faz a roupa ali? Agradeço a pergunta, que de facto é polémica e é bastante pertinente. Há várias marcas internacionais que já produziram certas coleções e foram acusadas de plágio e de não identificarem a técnica. Imagina, a técnica de um bordado do Peru, copiarem o bordado dos artesãos locais do Peru, por exemplo. Mas o que é que acontece? O consumidor está muito mais exigente, há mais informação e as marcas acabam por ser vigiadas, digamos, e quando pisam na bola, entre aspas, acabam por ser escrutinadas. Portanto, está-se a melhorar nesse sentido, porque a comunicação é global, sabe-se imediatamente e há prejuízos avultados para grandes marcas que vão além dos direitos, salvaguardar os direitos humanos, mesmo a nível de direitos de exploração. Por exemplo, houve um evento internacional há alguns anos atrás que no Bangladesh, que foi um edifício com milhares de trabalhadoras, a maioria mulheres, que ruiu. E não falamos de artesãos locais, mas estamos a falar de mulheres que trabalhavam sem condições nessa fábrica no Bangladesh, milhares, e marcas como a Gant e outras internacionais nos escombros, porque as senhoras não tinham condições para trabalhar, e havia exploração a nível de mão de obra, de condições seguras para esses trabalhadores, etc. E isso foi divulgado a nível da comunidade internacional e a partir daí começaram a haver legislações, monitoria, outro acompanhamento de entidades independentes para regularem e irem lá e pronto, há entidades independentes que fazem esse papel do polícia, que vão a essas fábricas como agentes externos e fazem relatórios e veem se de facto isso está a ser cumprido ou não. Assim como jornalistas, documentários, o papel do jornalismo é fundamental para apontar o dedo ou desvendar assuntos que acabam por ser de interesse público e indicar quando há práticas nocivas contra os direitos humanos, neste caso, não é? Portanto, isso já não acontece assim, quer dizer, continua a acontecer, obviamente, em vários mercados, no mercado do cacau, imensos mercados, mas já há mais regulação e há mais possibilidade de se espalhar e de se comunicar imediatamente esse crime, não é? Digamos. Portanto, acredito que estamos no bom caminho. Eu sou uma crente, portanto, e tenho esperança. Falamos de marcas globais, mas depois a nível local também é quando vamos à feira do artesanato ou uma feira local ou vamos para as províncias, falamos de Angola, não é? Se os artesãos vendem cestos maravilhosos e cobram valores baixos, possivelmente, tudo depende da pessoa, de quem compra, etc. Portanto, parte também do próprio consumidor colocar em questão e contribuir também, porque o consumidor já é mais exigente, não é? Sim. Isso tem que partir hoje em dia da consciência que vem se criando, né? Nós próprios questionarmos de onde está vindo o que a gente consome, né? Desde comida até o que a gente veste. Acho que não tem mais desculpa para viver um mundo de desinformação, né? Eu acredito muito na nova geração que vem vindo aí, vindo uma galera jovem, pesada, cheia de conhecimento, e eu tenho muita fé aí nesse futuro, porque
eles já têm essa consciência que a gente hoje ainda, a gente mesmo sabendo, a gente vem de umas décadas, né, onde isso não se falava, onde era tabu, essa questão da moda, abusar dessas pessoas, de costureiras, de terem lugares onde ainda eles escravizam pessoas a fazerem esse tipo de trabalho, né? E tem muita gente aí, amiguinhos meus, eu sei que fica comprando em site, que eu não vou falar o nome, mas que tem consciência que desse site vem roupas de trabalho escravo. Então, assim, cabe a nós sermos esse vetor de mudança dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Não é só sentar no nosso sofazinho, na nossa bolinha, não enxergo mais, não quero ver. Se você sabe de onde está vindo aquilo ali, não dá mais para passar por cima do caráter, né? Eu acho que é por esse caminho aí que a gente vai ter que seguir daqui para frente. E pronto, a gente hoje está falando aqui de um monte de coisa maravilhosa e já entrando nesse mais uma pauta aí da nossa conversa, como que vocês... Eu quero ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, pode começar pela Uli. Como que vocês acreditam que a sustentabilidade pode se tornar acessível? Porque hoje em dia a gente sabe, né, até pelo valor da mão de obra, tudo, como que a gente pode empoderar o maior número de pessoas através de projetos, ou como que vocês veem essas soluções? Eu acho que através de iniciativas, né, que ajude no nosso dia a dia, de forma que nos torne mais conscientes. E essas iniciativas têm que ser mesmo de forma igual a Ananda está dizendo, né? Através das crianças. Eu acho que aí é que está o segredo. Porque os senhores, as pessoas mais velhas, já não podem fazer muita coisa, né? Já são pessoas limitadas. Nós estamos aqui numa guerra tentando, né, conscientizar a nossa idade, a galera da nossa idade, que a gente precisa fazer alguma coisa. Mas quem está vindo aí, eu acho que é aí o grande segredo, é a juventude, ela ser consciente de que eles vão ser os responsáveis por aquilo que vai vir lá na frente. E se a criança já cresce aprendendo que é legal já comer a salada ao invés de ir com o avô na caça, eu acho que isso já é um grande passo muito importante, né? Tipo, o avô não ir na caça também, tipo, ajudar a lavar os legumes. Então, eu acho que é mais importante esse tipo de conscientização. É claro que igual você falou, pode falar, através da poluição, são medidas assim muito maiores que eu nem tenho informações suficientes para poder dar. Eu falo assim dentro do meu dia a dia, né? Eu acho que a única solução nesse momento é a juventude, a criançada, a gente conscientizar a partir de novinho, que é a partir dali que, pronto, podemos criar grandes mentes. Essa é a minha resposta. Maravilhosa. E você, Irina, o que você acha que como pode se tornar mais acessível aí essa questão da sustentabilidade? Pronto, em termos, fora o dia a dia, em termos gerais, acaba por ser, completando tudo o que já foi dito aqui, acaba por ser a própria conexão com a terra-mãe, com a natureza. A partir do momento que apenas decidimos despojar-nos de bens materiais ou supérfluos, ou temos um estilo de vida mais lento, slow living, o desapego minimal, aí ao desapegares do material, entre aspas, e te conectares com a natureza, teres a tua hortinha em casa, exatamente as práticas diárias, ou se não tens espaço para a horta, ok, cria-se uns vasinhos, isso tudo todas as práticas que foram faladas, a proteção, acabam por ir ao encontro do social e do ambiental. Isso deve ser tomado com simplesmente a conexão com a natureza, assim em termos resumidos, na minha opinião.
e com as pessoas, não é? Com a humanidade, sermos mais humanos. É o equilíbrio dos 3 pilares, né, Irina? Exatamente, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Obviamente que depois a parte económica pesa, porque temos que comer, temos que viver, temos que nos movimentar, mas temos que ser mais criativos, mais ousados, questionar realmente as crenças limitantes, o que é que nos foi passado, é o telemóvel, é a sociedade, lá está, a sociedade capitalista de consumo, neste tempo de pós-pandemia, isso já está em desuso, já não se usa, é questionado. E porquê? Porque tivemos mais de um ano todos trancados. Portanto, percebemos, incluindo eu, que trabalhei muitos anos ligado ao universo da moda, que tinha roupa, sempre fiz doação, sempre tive a prática da energia, se tinha mais uma peça, fazia doação, porque para movimentar a energia dentro de casa, limpar, entra e sai, sempre são as minhas práticas, mas percebi que posso doar muito mais, não preciso não precisava de 1/3 no máximo do que tinha, e sentia-me às vezes angustiada, sufocada, com essas transformações todas interiores. Portanto, como é que desapegamos? Indo para a natureza, andando descalças, mentalmente para limpar, o ritmo acelerado, isso já é uma prática sustentável. Plantar uma árvore, respeitar a natureza, educar realmente, e estamos todos unidos em parceria, com os mesmos valores, com a mesma linguagem, com o mesmo propósito, e escutando também o outro, escutando a necessidade do outro, da pessoa, amar as pessoas, apenas escutarem a necessidade do beneficiário, da pessoa que estamos a ajudar, uma palavra, quer dizer, é um estilo de vida, acaba por ser um estilo de vida que nós diariamente temos que, fazer a diferença assim, transformarmos a nós próprios. É o desafio do século, né, Irina? Sim, sem dúvida. Que é viver o que a gente tem hoje em dia, né? Toda a tecnologia, e mesmo assim, né, buscar esse contato com a natureza, buscar, né, a sustentabilidade de maneira geral. Agora a Mônica vai responder para a gente sobre como tornar a sustentabilidade acessível. Acho que a gente não está ouvindo ainda, Mônica. Deixemos de ouvi-la. É uma pena. Acho que eu vou passar então para a próxima pergunta. O que você acha, Nanda? Acho que é isso. A Mônica, a gente já ouviu aí bastante coisa que ela falou. Claro que a gente quer ouvir mais, mas problemas técnicos, live, gente, não tem jeito. Sobre isso. Passa aí para a próxima, então, Cici. Quando a gente fala de trabalhos sociais e do empreendedorismo, né? Eu acho que a Uli já até falou também um pouquinho do que ela faz, a Irina também, mas eu acho que a gente, toda vez que eu e a Nanda a gente faz um podcast, inclusive a gente gosta de pedir dicas até para quem está ouvindo e agora assistindo a gente, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho do que vocês vêm fazendo e, de repente, de uma dica até sobre livros, né? A Irina falou bastante sobre livros, sobre, né, alguma coisa que possa ajudar o pessoal aí de maneira geral, porque já que é isso que a gente viu, que é o que a gente precisa fazer, né? Que é trazer informação. Eu vou sugerir uma brasileira, que é a Bela Gil, que eu, tipo assim, é a minha referência, eu nem gosto de citar outras, porque ela, para mim, é o máximo, além de ser mulher, de estar envolvida em várias causas, não só da alimentação, né, como também em prol da sustentabilidade, do feminismo, da música, para mim, uma bela senhora. Então, é o livro, todos os livros da Bela, eu acho fantásticos.
e pequenas iniciativas, por exemplo, como começar a comprar a granel, eu acho uma ideia muito interessante. E também só o tanto de plástico que a gente deixa de poupar é imenso. E tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente tem muito aquelas feirinhas de bairro que a gente vai, tem lá os produtores, que antigamente as pessoas não iam muito, preferem ir para o supermercado. Só que é nessas feirinhas que está o segredo, é que está a beleza. Inclusive, a gente pode ter uma despensa maravilhosa, né? Utilizando ali os nossos potinhos, organizando os feijões, organizando as farinhas, os trigos. Dá para fazer coisas muito rústicas e naturais com madeira. São pequenas coisas assim, que eu vou fazendo no meu dia a dia, até mesmo no floresta. Eu tenho mesas que eu peguei de coisas de eletricidade da rua, que eu fui empurrando, depois desmontei, coloquei lá o parafuso, fiz mesas através disso. A nossa esplanada também é toda feita de madeira, coisas aqui recicláveis. Tentamos plantar plantas para dar mais verde, gerar mais oxigênio. Então, são coisas assim, tudo que você pensar que é verde, que vai salvar o planeta e que as pessoas vão se inspirar, é natural. Assim, quando a gente já tem aquele sentimento bom de não só... É igual a Irina estava falando, né? A gente tem que ouvir, a gente tem que sentir que a gente precisa salvar o planeta. Então, é nessas atitudes aí, no ler o livro, em pesquisar, em absorver conteúdos, né? Que vai nos tornar pessoas mais inteligentes e que possamos fazer o bem, mais bem. Arrasou. Ai, meu Deus, é complicado falar. E você, Irina, tem alguma dica para o pessoal? Atualmente com informação... o som ficou desativado. Atualmente, a nível de informação, há mesmo muita bibliografia. Em português, há mais mercado a nível de, como tinha dito, podem seguir o site Moda Limpa, podem seguir o movimento Fashion Revolution Portugal e Brasil, começando por aí. A nível de bibliografia, há uma personalidade internacional muito interessante, indiana, que é a Vandana Shiva, não sei se já conhecem, é uma ativista feminista que luta contra como é que eu vou explicar? A parte do colonialismo a nível da dependência dos países de terceiro mundo com a ajuda a nível de sementes, a dependência dos mais pobres com o capitalismo, não é? Do Ocidente. Então volta-se para a natureza, para a agricultura, para estas questões que eu estava a colocar. Então é uma referência que eu aconselho, que é a Vandana Shiva, é uma filósofa feminista, ecoativista, e pronto, e seguirem a revista Baiga em português, que temos muitas novidades e teremos no futuro alguns projetos a nível de comunidades sociais e vamos continuar aqui em parceria com mais novidades, portanto fiquem ligados. E que traz a informação, né, Irina? Exatamente, em primeira mão. Exatamente, é para isso que a gente está aqui, né? Tanto o universo delas quanto a Baiga. Eu perguntei também para a Mônica, então a Mônica colocou aqui para a gente no chat, nos bastidores, e ela diz que a dica dela é mesmo, né, um pedido quase, que é para que cada pessoa faça a sua parte para cuidar do planeta Terra, né? Afinal, como a Uli disse, a gente só tem esse, né? É o único planeta que a gente tem, porque é urgente cuidar do ambiente, né? E ela falou também das abelhas, da proteção, né, dos pesticidas, de todos os alimentos ali de maneira geral, porque estão matando as abelhas e a gente precisa delas para viver, mais do que a gente imagina. Como dizem, eu já ouvi dizer, não sei se é uma referência do Brasil, mas que as abelhas são os anjinhos que caíram do céu. Faz sentido. Se a gente levar em consideração que elas que trazem o mel, vai saber. Bom, então eu acho que por hoje, gente, eu sei que tá maravilhoso, que vocês ficariam aqui com a gente até
altas horas falando sobre isso e ouvindo essas mulheres maravilhosas. Estava nervosa, mas afinal estava uma maravilha ouvir e aprender. Nossa. O nervosismo é só na primeira live, depois você já vai estar fazendo no Instagram, falando com todo mundo, fazendo rios. Não tem como, depois é só a primeira vez que dói. Depois a gente vai. É a readaptação lindamente. aí para 2021, é isso, conteúdo é isso. Sim, é isso, gente. Então, assim, primeiramente, agradecer a todo mundo, agradecer a Irina pela parceria de possibilitar a gente estar aqui falando com vocês hoje. Agradecer a Uli, agradecer a Mônica, que trouxeram aí mais conhecimento, mais coisa para agregar aí no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo já sabe os valores do universo delas. E para nós faz total sentido estar com essas mulheres poderosas, com tanta coisa para passar, com tanta coisa para ensinar. E eu vou encerrar hoje como a gente encerra, talvez, todos os nossos episódios, porque é uma coisa que faz muito sentido para a gente, deixando para vocês uma mensagem. E a sustentabilidade, ela precisa ser acessível. A acessibilidade, ela vem junto com informação. Se você quer fazer o bem, se você quer mudar alguma coisa no mundo, se você quer empoderar outras pessoas através de uma mensagem sustentável, o seu primeiro passo é conhecer os 3 pilares. Tem que estar em equilíbrio. Não se pode ser sustentável sem ajudar a comunidade, sem passar isso para o lado social. O mundo precisa de você, o mundo precisa de nós. É sobre isso, é sobre continuar aprendendo, passando, até que fique decorado na nossa cabeça. Então, a gente fica por aqui. Espero que ver vocês em breve. E um beijinho. Acompanhe a gente no Universo Delas Podcast. Esse vai ser o primeiro episódio da 3ª temporada. Vai estar, bombada. A gente aguarda vocês e a gente se vê por aí. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, meninas. Em nome da revista Chocolate a todas, muito obrigada. Beijinhos, Obrigada. Mónica, Cici, Adorei. Uli, Nanda. E gratidão ao nosso homem em backstage, Bruno da News Cup. Nossa, News Cup. Obrigada, Bruno. Perfeito. Obrigada também. Obrigada.